Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população, hoje recebendo o vereador pastor Eliezer de Carvalho e também a Aline Parmesan, representando aqui o Conselho Tutelar. Estamos falando sobre a campanha Faça Bonito, o Maio Laranja, o mês de conscientização, pedindo para que você que está assistindo a TV Câmara colabore nessa força-tarefa, que tem como objetivo proteger as nossas crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violência. No final do primeiro bloco, a Aline falou bastante sobre a rede, que é muito forte aqui em Tupã, as entidades que estão envolvidas, poder público, e inclusive na última passeata que foi realizada no sábado, pastor, a gente viu ali muitas entidades participando, inclusive entidades que trabalham diretamente com crianças e adolescentes. Na ocasião até gravei lá com a dona Zezé, que é do SIM, uma das entidades que estavam ali presentes. Então ali o SIM atende ali mais de 80, 100 crianças. Então ali também é uma forma de poder ajudar essas famílias, ajudar essas crianças, detectar alguma situação ali diferente de comportamento e que possa levar aí uma investigação, uma apuração para ver se essa criança está ou não sofrendo algum tipo de violência. Então, quer dizer, a adesão das entidades é fundamental, Aline? Porque tem entidades que realizam, as entidades de Tupã, num todo, trabalham muito sério, são realmente grandes entidades que se preocupam com as nossas crianças, mas também é um braço, não é somente a escola, mas ali crianças que convivem nessa entidade, que tem ali uma parte do dia que convive ali naquele local, a participação das entidades também de auxiliar vocês nesse trabalho de investigação, de detectar ali alguma situação de perigo, de risco para aquela criança. Sim, exatamente. A participação das entidades é crucial, Elas falando sobre a campanha Faça Bonito, sabendo lidar com situações semelhantes, nos dá um alívio muito grande, Porque a gente sabe que elas estão capacitadas para trazer o caso até o Conselho Tutelar ou os órgãos competentes. Então, essa participação é extremamente importante. Eles são os nossos olhos lá fora, então eles quem detectam, eles que conhecem todos os atendidos, as crianças, a personalidade, os comportamentos. Então, se eles encontrarem alguma situação, eles têm essa interação com o Conselho, de nos trazer as informações para que a gente venha adotar as medidas cabíveis, para que venha realmente saber o que está acontecendo com aquela criança e com aquele adolescente. Então, as instituições, elas fazem um trabalho lindo, A gente tem muito orgulho da rede de Tupã, dos projetos. Eles realmente não medem esforços em realmente proteger as crianças e os adolescentes. Então, as técnicas trabalham muito a campanha Faça Bonito e justamente tem essa interação com as crianças, esse acolhimento é extremamente importante para que não haja revitimização, porque não pode haver questionamentos, a criança, ela pode sofrer também com perguntas que não são capacitadas, Então, é importante essa entidade estar capacitada. Sim. E estar ali parceiro do Conselho Tutelar. Pastor, a gente percebeu aqui, inclusive, nós estávamos falando aqui nos bastidores, eu levantei alguns números preocupantes, o número de casos que vem aumentando. Eu acredito que graças a campanhas como Faça Bonito, graças ao trabalho do Maio Laranja, graças a todo esse trabalho que está sendo feito no país, esses números estão vindo à tona. Porque até então, de repente, estavam acontecendo e as pessoas não estavam tendo acesso a essa informação. Então, quanto mais a gente propagar, mais falar, mais levar isso à tona, nos veículos de comunicação como a TV Câmara, emissoras de rádio, portais, levar isso adiante, isso chega. Você não tem noção da força que um veículo de comunicação tem levando essa informação. Porque você vai ter acesso, vai entender como funciona tudo isso, vai perceber algumas mudanças de comportamento, vai saber quais são os instrumentos que temos na cidade para poder ajudar essas crianças, socorrer essas crianças. Então, quer dizer, eu acho que esse número que aumentou aqui, acho que ele estava ali escondido, sem ser divulgado, e agora,
com essa divulgação, com essa disseminação da campanha, né, e contagiando a sociedade no todo, para protegermos as nossas crianças, é que a gente tem acesso a esses números aqui. Quer dizer, são números preocupantes, mas acho que essa é a função, de levar essa informação e realmente, né, buscar esses números, socorrer essas crianças, salvar essas crianças acima de tudo. Tem sentido, Glaucio, o que você está falando, e eu concordo também, porque a partir do momento que a pessoa ela tem uma segurança para poder denunciar, ela vai fazer isso mais. Ela tem uma segurança, ela tem um apoio para fazer aquilo. Então, talvez antes, quando a pessoa não se sentia confortável, esse apoio, essa segurança, ela retraía, não fazia, não queria se envolver. Então, eu acredito que todo esse mecanismo, esse suporte que é dado para as pessoas, para denunciar, para falar, então trouxe realmente luz a esse assunto e realmente as pessoas se incentivaram mais a fazer as denúncias. E eu acho que é um trabalho muito bom, muito forte, que Tupã tem com essa rede protetiva aí. E recentemente, o Glaucio, nós aprovamos um projeto aqui também, na Câmara, que todos os profissionais que trabalham com crianças na rede pública, privada, associações, instituições, devem pegar o atestado de antecedentes criminais dessas pessoas que vão lidar com crianças. Então eu acredito que foi um projeto importante. Sim. Vai acabar? Não vai acabar, mas vai prevenir. De repente, vai coibir. A pessoa que já tem um problema ali, ela já vai falar, epa, como que eu vou fazer parte disso e vão me pedir esse documento, se ela já tem algum problema. Então eu acho que já coibindo já está ajudando. Eu acho que tudo que a gente fizer é válido. Então esse projeto ele foi aprovado aqui na Câmara por unanimidade e os vereadores viram que realmente é um projeto importante para que nós possamos usar esse mecanismo também para inibir as pessoas que às vezes têm alguma intenção, quer se aproximar, de alguma forma para estar perto das crianças e muitas vezes se você tem aí um mecanismo que vai acender aí um alerta para ela já vai se afastar. Então eu acho que é importante o trabalho que nós fazemos aqui em Tupã, tem sido realmente um exemplo para outros municípios, as pessoas têm olhado para Tupã, o trabalho forte que Tupã faz, e a intenção é melhorar cada vez mais, aumentar as ações cada vez mais. A Aline pode falar dessas ações que estão tendo esse mês, mas a intenção realmente é trabalhar mais, fazer mais ações, levar realmente para dentro das escolas, para dentro das igrejas, enfim, todos os lugares, e eu tenho certeza que tudo isso vai servir para que nós tenhamos cada vez menos criança e lutar, não aceitar, os números são assustadores, mas nós temos que ir para cima e tentar fazer de tudo, porque a gente sabe o estrago que faz na vida de uma criança para a vida toda quando ela passa por esse tipo de abuso. O senhor falou uma coisa interessante agora, pastor. A gente, inclusive, sempre levanta assim, a questão da violência contra a mulher, por exemplo, o aumento dos casos de feminicídio. A mulher, que já é um ser humano já formado, já tem dificuldade para levar essa violência até as autoridades, imagine uma criança. E o pastor falou uma coisa agora muito interessante. A criança ainda mais informação, que está se formando como um ser humano, enfim, o perfil, isso aí, o estrago que isso aí faz na cabeça de uma criança. Se uma mulher já sofre com isso e tem dificuldade para levar isso à tona, denunciar, imagine uma criança. Verdade. A criança, ela fica com medo, a criança, como disse a Aline, às vezes tem vergonha de falar, não sabe como chegar e falar. Então, quer dizer, a criança tem que detectar, a gente tem que ter instrumentos, conhecimento, capacitação para poder detectar essa violência, ajudar essa criança, estender a mão para essa criança. Porque para uma mulher, reforçando novamente o que eu disse, para uma mulher já é complicado, quando ela sofre uma violência, imagine uma criança. Então é importante essa ação, é importante essa campanha, que é esse cuidado durante todo o ano, não é somente o mês de maio, mas é claro que no mês de maio a gente concentra algumas ações importantes também, que são feitas pela campanha Faça Bonito, até aproveitando o gancho do pastor, Aline, falar um pouquinho dessas ações que vocês trabalham agora no mês de maio,
né, que estendem durante o ano também, mas em especial no mês de maio? Nós trabalhamos todo o início do ano, a gente se reúne, temos uma comissão, onde nós fazemos um planejamento das atividades, né? Então, nós iniciamos com a capacitação dos profissionais, o CREAS, a equipe do CREAS, juntamente com o Conselho Tutelar, estivemos nas escolas municipais também, nas reuniões de pais, orientando, né, a todos os pais sobre a proteção, cuidado, a sensibilidade, né, o monitoramento e, claro, a importância da presença dos pais na vida dos filhos, né? Nós falamos um pouquinho sobre a Lei FELCA, sobre o artigo 217A, que é o estupro de vulnerável, e a Lei da Escuta Especializada. Nós também tivemos o plantio dos girassóis na Praça da Unesp, foi um momento muito lindo com as crianças, os pais, a comunidade. Também tivemos na Feira Livre, né, lá da Figueira, orientando a população, os feirantes, entregando panfletos, né, com o número de denúncia. Fomos até aos comércios, né, na Avenida Tamoios, na região leste também, colamos cartazes, o selo de proteção e orientamos a todos, né, que em caso de sinais, denunciar, até porque os lojistas têm ali o ambiente, né, para troca, né, então tem criança que vai, às vezes o pai é muito disperso vendo umas roupas, então os lojistas também são os nossos olhos. Que legal. Então, nós fizemos um convite muito especial para eles, onde colocar peças laranjas, sabe, enfeitar com laranja. Foi muito legal, foi muito lindo ver a participação dos lojistas. Que bacana. Né, na passeata. A passeata é um marco, na verdade, todos os anos nós fazemos, é uma marcha em prol do Faça Bonito mesmo, para chamar a atenção da população sobre a conscientização. Então reúne ali muitas pessoas para a gente divulgar o trabalho. Também teve o concurso literário, né, onde crianças confeccionaram frases, poemas, com o tema da florzinha, né, do Faça Bonito. O símbolo, né? Isso, exatamente. O símbolo do Faça Bonito é uma flor que faz alusão à infância. Sim. Né? Assim como uma flor precisa de cuidado, proteção, delicadeza, né, sensibilidade, a criança também precisa. Então, essa flor, ela tem todo um projeto, né? Um significado, né? Um significado, exatamente. E nós tivemos também na rádio, orientando a população. Então, as crianças estão sendo orientadas nas escolas, creches, inclusive esta semana está acontecendo o dia D nas escolas municipais e creches. Então, elas estão se apresentando com música, teatro. Está sendo muito lindo ver, sabe, a interação das crianças e esse engajamento. Então, nós estamos divulgando de todas as formas. Então, para os pais, crianças e também para a população que ouve rádio. Nós estivemos na rádio conversando, falando a respeito da campanha. E além de tudo isso, eu quero até enaltecer o trabalho do setor de comunicação da prefeitura. Legal. Eles não medem esforços para estarem presentes nas atividades, estão em todos os lugares, estão divulgando. Então nós estamos alcançando, inclusive, as pessoas que acessam muito rede social. Claro. Então é um trabalho que realmente ele vem ganhando uma proporção e nós estamos muito felizes, né, com a quantidade de pessoas entrando, né, e vestindo a camisa, levantando a bandeira. Como o pastor mencionou, o trabalho de Tupã é um trabalho muito delicado e muito pensando em todos os detalhes. Sim. Mesmo. E não é à toa que nós recebemos um reconhecimento, né, sobre que o Conselho Tutelar, as CRAS, CREAS, escolas, unidade de saúde, então a rede de Tupã, delegacia, trabalha realmente a proteção, então nós somos reconhecidos. Olha, uma coisa muito bacana que, um detalhe que você comentou agora, até eu vou usar como exemplo, você falou da questão, né, de levar informação nas redes sociais, inclusive você falou da lei FELCA. O FELCA é um influenciador, né, que trouxe à tona a questão da violência, inclusive
né, botando o dedo na ferida aí, inclusive é vítima de ameaças até hoje, enfim, mas ele comprou essa briga, levou à tona, né, e mobilizou aí o país inteiro, levantando essa questão da violência contra a criança, que também você pai, você mãe, tem que acompanhar, né, a rotina do seu filho nas redes sociais. Hoje, as principais redes sociais têm aí algumas ferramentas que eles estão implantando para dar um controle maior do que o seu filho acessa na internet, porque hoje em dia, garotada, hoje em dia, com alguns anos, já tem acesso a dispositivos eletrônicos para poder interagir, assistir um joguinho, isso, aquilo. Então tem que tomar muito cuidado com o que o seu filho, sua filha consome na internet, né? Tem que ter esse cuidado, né? Porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim na internet, né? Essa é a verdade. Então o Felca trouxe isso à tona, porque também pode acontecer um tipo de violência ali na internet, ali, de repente uma pessoa com más intenções, interagindo com seu filho, com a sua filha, né? E a coisa vai longe. Tanto é que eu vi ontem no telejornal mais um caso de uma violência sexual com uma criança de 12 anos, uma menina de 12 anos, com 8 jovens no Rio de Janeiro, né? Ela foi vítima de violência sexual com 8 jovens, uma criança de 12 anos. E como que foi descoberto? Porque o vídeo foi para a internet, né, viralizou, mas assim, olha só a situação, a que ponto chega. Então a gente tem que investigar, tem que ficar em cima sim, tem que acompanhar, tem que orientar e principalmente denunciar, né? Você pode fazer parte aliás, você deve fazer parte dessa rede, né, em prol das nossas crianças, adolescentes, porque olha só a situação, é violência, já falamos aqui, violência doméstica, violência sexual, violência psicológica, violência também através de redes sociais, são vários tipos de violência. E isso pode, assim, destruir uma criança, né? Uma criança crescer com traumas, com problemas, né? Então a gente não quer isso, a gente quer proteger as nossas crianças, que são o futuro do nosso país. Então é por isso que essas campanhas são extremamente importantes. A gente tem que propagar, tem que levar isso e propague. Leve-se adiante, avise a sua família, avise os amigos, os vizinhos. Se você detectar, hoje você consegue fazer uma denúncia anônima assim, tá? Que é o Disque 100, né? Também um conselho tutelar, buscar aí, né, ajuda, porque você, hoje, fazendo a sua parte, você denunciando, você talvez esteja, aliás, talvez não, você estará salvando uma vida, inclusive, né? Porque a criança pode chegar num nível de violência, né, até perder a vida. Então a gente sabe que tudo que você fizer para ajudar uma criança, proteger uma criança, é válido, né, pastor? É importante a gente conclamar a população para poder colaborar. Cada um fazendo a sua parte, eu tenho certeza que esses números tendem a cair. Se Deus quiser, vamos trabalhar para que isso caia, esses números caiam, porque é uma criança, gente, é indefesa, tem vergonha, né, tem medo, então é complicado, é uma situação bem delicada. Esse é o objetivo, né, Glaucio? O objetivo de todo o trabalho, todo o esforço deste programa que a gente está fazendo aqui, o objetivo realmente é despertar os pais. Despertar os pais, porque a família tem um papel fundamental nesse trabalho. Sim. A família tem um papel fundamental. Então, realmente precisamos, porque às vezes, quando a família acha que isso não acontece, ela fica displicente, ela deixa os filhos dela dormir, né, fora de casa. Sim. Às vezes nem precisa, eu costumo dizer, né, foram poucas vezes que os meus filhos dormiram fora de casa. Então eu nunca tive o costume de deixar meus filhos dormir na casa de amiguinhos, na casa de parentes, não, entendeu? Então eu não gostava. Então por quê? Porque a gente não pode descuidar e vem da onde a gente às vezes não suspeita, né? Verdade. Né, Aline? Da onde a gente não suspeita, é de muito perto, é de pessoas onde os nossos filhos até confiam. Pessoas próximas, né? Pessoas próximas. Que convivem. Então, evita deixar os seus filhos dormirem fora de casa. Às vezes vão viajar com comissões, tem que ter um responsável, tem que ter uma responsabilidade das entidades. Vai numa competição esportiva. Não estou dizendo que todos os pais têm que ir, mas pelo menos representante dos pais, uns 2 ou 3 pais, tem que acompanhar essa delegação. A gente não pode descuidar, a gente precisa. Você falou muito, foi muito bom, né, você ter falado a questão da internet. Os pedófilos estão na internet, sim, assediando os nossos filhos, com várias estratégias. Então tem que tomar cuidado. Às vezes os pais eles postam muito
os filhos, expõe muitos os filhos na internet. Verdade, verdade. Então tem que tomar muito cuidado, porque você expõe os seus filhos na internet, tira foto, às vezes da criança sem roupa, enfim. E esses pedófilos, eles estão de plantão. Eles pegam essas fotos e eles vão explorar isso daí. Então, a internet hoje é um campo muito perigoso, muito perigoso. Tome cuidado, né? Evite dar tela para as crianças, né? Principalmente uma certa idade. Sim. Então, os pais acabam cometendo esse erro, né, Glaucio, né, Aline? De dar tela muito cedo para as crianças. Então, o celular hoje é um veículo muito perigoso. A gente tem situações na internet e no celular que você conversa, o celular está ouvindo. Acontece que, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes você está pensando numa coisa, quando você abre o celular, aquilo que você está pensando, o celular parece que lê o seu pensamento, aparece para você. Então parece que o celular hoje ele tem olhos, ele está vendo o que a gente está pensando, o que a gente está falando. Então, é um perigo muito Vigiando grande. A gente, Vigiando a gente. É um negócio assustador hoje, a internet, o celular, esses aparelhos eletrônicos. Então, pais, tomem cuidado, vigiem, e vocês têm um papel fundamental com relação a essa proteção dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos. Eu já sou avô e eu sei realmente a importância. Às vezes minhas netinhas, elas vão lá no banheiro, né? Então, quer dizer, eu não vou lá, entendeu? Minha esposa vai lá limpar elas, né? Se minha filha está lá em casa. Então a gente tem que evitar todo tipo de situação. Eu como avô, eu tenho que evitar qualquer tipo de situação, porque eu tenho essa responsabilidade de cuidar, né? Então às vezes você vê uma pessoa que gosta muito de ficar pegando criança no colo. Tem isso. Vem aqui no colo do tio, vem aqui. A gente tem que evitar ficar, né? Porque se você observar, você vê os adultos também com intenção má, né? Criança que gosta, pessoas adultas que gostam muito de estar perto de criança, gosta muito de pegar a criança no colo, traz a criança no meio das pernas dela. Gente, não é brincadeira, né, Glaucio, né, Aline? Não. Nós precisamos tomar cuidado, gente. E olha, o poder público, o conselho tutelar está fazendo a parte deles, mas você falou algo muito importante, Glaucio. A família é fundamental. Se a sociedade não abrir os olhos, não fizer a parte dela, vai ficar mais difícil. Com certeza. Então esse é o nosso objetivo desse programa, de trazer esse despertamento aí para a nossa população. Olha, gente, o programa aqui caberia tranquilamente aí até mais tempo, porque o assunto é relevante, o assunto é preocupante, mas a gente tentou aqui pontuar algumas situações, né, que de repente possam lhe ajudar a detectar qualquer tipo de violência. Esse cuidado redobrado, nós falamos aqui, o pastor acabou de falar, do convívio dia a dia com pessoas, que de repente você vai perceber que a pessoa, né, é complicado, mas na dúvida, é bom ficar com o pé atrás, né? Na dúvida é bom. Eu sei que tem pessoa, a grande maioria são pessoas de bem, mas tem aquela pessoa que de repente tem aquela malícia, aquela má intenção, então é bom você sempre proteger, né? Cuidado redobrado. Então falamos aqui de redes sociais que você merece uma atenção, o comportamento, a mudança de comportamento do seu filho, da sua filha, né? Qualquer indício, qualquer mudança de comportamento, pesquise, converse com a criança, tente entender o que ela está passando, porque a pessoa, nós adultos, a gente percebe, a gente conhece as crianças, conhece os filhos, sabe que de repente mudou o comportamento, está diferente, opa, vamos investigar, entendeu? Com quem as crianças convivem, né? Com quem elas estão presentes, né? Hoje, como nós dissemos aqui, existem ferramentas, essa rede protetiva aqui da cidade, que está capacitando profissionais, está capacitando professores, está capacitando entidades para poder realmente ajudar a detectar qualquer tipo de violência. Temos instrumentos para poder ajudar essas crianças, principalmente o conselho tutelar, que se tiver que intervir, eles vão intervir ao extremo. Se tiver que tirar a criança do convívio ali, se for necessário, tem instrumentos legais para isso. Então a gente tem que entender que hoje temos ferramentas sim, e você faz toda a diferença nesse trabalho, denunciando, tá? Disque 100, que é um telefone
que é usado no Brasil inteiro, mas também aqui através do Conselho Tutelar. Você pode buscar ajuda, sim, deve, aliás, porque é uma criança em formação de personalidade, formação de ser humano como pessoa, como cidadão, como cidadã, para que essa criança não cresça com traumas, com problemas. Então a gente tem que proibir e salvar, estender a mão, porque a criança, como eu falei no primeiro bloco, ela é mais complicada para você detectar, ela não é, às vezes ela fica quietinha, introspectiva, não fala nada, e você tem que perceber essa mudança, né? Porque os adultos, quando sofrem uma violência, principalmente as mulheres, eu disse há pouco, já tem dificuldade para buscar ajuda, imagina uma criança então. Então a gente tem que realmente ter esse olhar atento e essa sensibilidade, essa é a palavra, essa sensibilidade para você detectar, entender e salvar essa criança e esse adolescente. Bom, a gente está na reta final do programa, mas eu primeiro queria agradecer a presença da Aline. Aline, parabéns ao trabalho, né, da equipe, do Conselho. Leve um abraço a toda a equipe. Sempre que puder, volte aqui para falar das ações do Conselho. Temos aqui o apoio da Câmara Municipal, o vereador Pastor Eliezer aqui representando os vereadores. Né? Conte sempre com a TV Câmara para poder disseminar, divulgar as campanhas que vocês realizam durante todo o ano. E como eu falei, vamos torcer que com essa rede protetiva nós tenhamos aí uma diminuição nos casos de violência junto às crianças e adolescentes. É uma questão nacional, uma questão mundial, mas a gente tem que fazer a lição de casa. Aqui Tupã, temos que fazer a nossa parte aqui. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela campanha. E como eu falei, precisando da gente, conte com a TV Câmara, sempre de portas abertas para levar informação, o cuidado, a atenção às nossas crianças e adolescentes. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Glaucio, obrigada pelo espaço, obrigada por ceder, né, novas oportunidades para nós. Nós nos sentimos honrados, né, com esse convite. E realmente eu queria só deixar um alerta, né, para toda a população, como o pastor bem colocou, que os pais eles devem sim redobrar os cuidados, não só apenas a adultos, mas também adolescentes. Então eu deixo aqui um alerta, porque às vezes pais têm crianças de 5, 6 anos e essas crianças têm amizades com adolescentes de 16, 17 anos. Então, infelizmente, nós também temos casos em que adolescentes violaram o direito de crianças. Sim. Né? Então, a gente também leva aqui o alerta, né, para a população ficarem espertos, porque o próprio violador, às vezes, tem a chave da casa. Sim. Né? E, então, nem sempre é físico, também no meio digital. Né? Então, é um alerta para todos os pais, a toda a população. Então, nós agradecemos imensamente o espaço. O Conselho Tutelar está de portas abertas para receber a população. Quem tiver dúvidas, tiver suspeita, por favor, denuncie. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que proteger as nossas crianças e adolescentes. Eles são futuro da nossa sociedade. Então, nós estamos abertos a receber a denúncia. Tem também o Disque 100. Ele acontece 24 horas por dia, gratuitamente, pode ser utilizado por qualquer celular, telefone fixo, e também vai chegar no Conselho Tutelar para a gente cuidar do caso. Então nós estamos à disposição, Conselho Tutelar, tá? Toda a rede também. Muito obrigada a todos pela parceria. Parabéns, Aline, pelo trabalho, a toda a equipe, a toda a rede protetiva aí, envolvendo o Conselho, entidades, poder público. Parabéns e volte sempre aqui com informações importantes para a nossa população. Pastor, programa relevante, um assunto realmente pertinente, atual, e a gente tem sim que levar essa informação até a população para a gente aumentar essa rede protetiva, somar forças, principalmente visando a proteção das nossas crianças e adolescentes. Então o programa foi muito importante. Compartilhe aí, nós estaremos disponibilizando esse programa nas redes sociais da TV Câmara. Manda o link aí para todo mundo. Vamos levar essa informação adiante, porque a gente está fazendo a nossa parte, a cidade de Tupã, as entidades estão fazendo a nossa parte, o poder público está aqui, o pastor Eliezer representando a Câmara nessa campanha, né, o Conselho. Então a gente tem que disseminar essa informação para que essa proteção se estenda a toda a região, pelo país. Se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que esses números irão diminuir, se Deus quiser. Não é isso, pastor? Parabéns pelo trabalho e realmente vamos continuar levantando essa bandeira aqui na cidade e também na região.
Obrigado, Glaucio. Que bom que a gente tem a TV Câmara, essa ferramenta tão importante para poder entrar dentro da sua casa e levar aqui uma mensagem, levar um alerta, mostrar o trabalho dos vereadores. A Câmara Municipal tem feito um trabalho fundamental, né, na nossa cidade, não apenas de aprovação de projetos do Executivo, do trabalho do vereador, que é a fiscalização, mas também do trabalho do vereador diretamente na comunidade, né, como esse tipo de trabalho da campanha Faça Bonito e tantos outros trabalhos, né, que os vereadores vão se envolvendo, vão ajudando e vai dando esse suporte. Então, esse programa, o objetivo dele é levar essa mensagem de despertamento, de alerta, incentivar as pessoas a fazerem as denúncias e que a nossa população realmente possa estar ajudando os órgãos competentes a poder dar essa proteção quando às vezes a criança já sofreu ou pode estar sofrendo, às vezes pode até evitar, né? Às vezes a criança está sendo apenas assediada, mas ainda não passou por uma agressão. Então, quando todo mundo ajuda, os órgãos competentes eles conseguem fazer o seu trabalho, né? E parabenizar o Conselho Tutelar, viu, Aline? Leva um abraço para toda a equipe, tá? Para a presidente, a Giovana e toda a sua equipe lá. E dizer que o Conselho Tutelar, né, Aline, é muito importante a gente falar isso, que ele está para ajudar. Às vezes as pessoas falam do Conselho Tutelar como uma coisa ruim, ameaçadora, né? E então eu sempre falo isso, né? Às vezes eu falo na igreja para os pais, eu corrijo os pais, né? Que a criança faz alguma coisa errada, aí a mãe fala assim para a criança: eu vou falar para o pastor, viu? Que você está fazendo coisa errada dentro de casa. Eu falo: não faça isso. A criança vai ficar com medo do pastor. A criança vai ficar com medo do pastor. Não fala isso para a criança, né? Então, às vezes acontece com os conselhos tutelares. Eu vou chamar o conselho tutelar. Eu chamo o conselho tutelar, é verdade. Sim. Então, um conselho tutelar, gente, não é para tirar a criança de ninguém. Isso aí é o último do último caso. Exato. Né, Aline? É o último Exato. do último caso para tirar uma criança da família. Se precisar, vai fazer, como o Glaucio disse. Se precisar, vai fazer. Mas esse não é o objetivo. Claro. É ajudar, é dar o suporte, é orientar. Então, eu quero parabenizar, porque o conselho tutelar realmente é um conselho consolidado no nosso município, tem estrutura, talvez até para ajudar outros conselhos que não têm tanta experiência no trabalho. A gente sabe que toda cidade tem os conselhos, mas às vezes a equipe não tem uma bagagem, não tem, que nem a campanha Faça Bonito. Eu acredito que nem todas as cidades fazem, às vezes fazem, mas de uma forma tímida. Então o Tupã já tem todo um suporte de como trabalhar, de como fazer a campanha. Então eu acho legal isso daí, a gente divulgar para que outras cidades venham aprender, né, com o Tupã. E é por isso que é importante a gente fazer essas ações e dar visibilidade, né, Glaucio? Com certeza. E a TV Câmara, ela dá essa visibilidade de todos esses eventos que está sendo feito, essas campanhas, está sendo acompanhada através das mídias da Prefeitura, mas da TV Câmara também. Claro. Quero agradecer os vereadores, né, por estar sempre ajudando, o Elic também, esse mês bastante ativo na campanha Faça Bonito, e todos os vereadores que têm aprovado esses projetos importantes aí de proteção às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Pastor, parabéns novamente pelo trabalho junto à Câmara Municipal, parabéns, como eu falei, a toda essa rede protetiva e, como nós dissemos, faça a sua parte, denuncie, Disque 100, está aqui o número no rodapé, Disque 100, procure o conselho, porque realmente temos que aumentar essa força-tarefa em prol da nossa população, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, protegê-los acima de tudo, né? Acima de tudo. E vamos usar todas as ferramentas que temos à disposição para protegê-los. Então faça a sua parte, denuncie acima de tudo. Nós chegamos ao final de mais um programa Ponto de Vista, voltaremos a qualquer momento, hoje recebendo o vereador pastor Eliezer de Carvalho, também a Aline Parmesan, representando aqui o Conselho Tutelar, e claro, espero que tenha ajudado bastante esse programa a você e a toda a sua família. Propague, leve adiante essa informação. Nós agradecemos a sua audiência e, claro, continue acompanhando a nossa programação aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais!